Meus amigos, vamos acompanhar aí a militância desesperada porque o desgoverno Lula está quebrando o Brasil. São 9 estatais aí, estado crítico, estatais importantes, e os Correios pegou aí 12 bilhões. Repito para você, 12 bilhões para cobrir o rombo aí, e não é necessário somente esse dinheiro. Vai ser necessário mais 8 bilhões emprestados. E adivinha quem que vai pagar? Eu e você. A companheirada do Lula entrou, assaltou os Correios e nós vamos pagar a conta. O Lula voltou à cena do crime. Vamos acompanhar aí a militância desesperada, sem saber o que falar, porque no governo Bolsonaro os Correios sempre deu lucro, gestão e pessoas capacitadas para gerir um bem público. Vamos acompanhar o desespero da militância aí e o Joel jantando aí a militância. Como ele explicou sobre esse programa de demissão. Otimização do quadro de pessoal e gestão de benefícios. Então, vem sendo anunciado o PDV de 10 mil empregados para 2026 e mais 5 mil para 2027. A gente tem uma revisão de cargos de média e alta remuneração, tanto nas unidades estáticas, né, superintendências estaduais, como aqui na sede. E a gente tem a revisão do plano de saúde e de previdência, né, para gerar menor impacto atuarial e menor custo administrativo para a empresa e também para os empregados. Essa fase gera uma economia anual de 2,1 bilhões de reais. Bom, vou jogar direto aqui para nossa sala. Vou começar contigo, Trauma. Boa tarde, Leandro. O que você achou dessa proposta de reestruturação? Qual é a tua análise? Então vamos tentar voltar aqui, rebobinar. Ainda existe essa palavra? Rebobinar um pouco, voltar aqui. E quando tinha fita, quando né? Tinha fita, né? Voltar aqui um pouquinho para entender o que a gente está falando. Os Correios, o problema dos Correios basicamente é salário pessoal. Em 2022, os Correios pagavam o custo de salário era de em torno de 15 bilhões. Hoje nós estamos falando de 20 bilhões por ano. Então, acordos coletivos que foram fechados no último ano do governo Bolsonaro, que eram 10%, depois foram mais 9%. Depois no primeiro ano do governo Lula, depois no segundo ano do governo Lula, e aí juntando com novos acordos de saúde, plano de saúde e vale alimentação, fizeram com que simplesmente explodisse o valor, quer dizer, quanto que os Correios custam para se sustentar. Ao mesmo tempo, como a gente viu no começo da matéria, o market share dos Correios caiu de 50% para 20%, ou seja, no mesmo período que o Correio diminuiu pela metade o seu tamanho da sua capacidade de lucrar, ele aumentou em quase 30% o quanto que ele custa. Ou seja, enfim, não tem matemática. Não tem matemática que funciona assim. Ponto, é isso. Eu acho que essa é a questão toda. Essa gestão do Rondon está tentando, que pegou esse processo agora nesse ano de 2025, ela está justamente tentando ver o que dá para fazer, porque o fato os Correios hoje estão quebrados. A verdade os Correios hoje são uma empresa quebrada. O que eles estão tentando é salvar essa empresa, ver se ela continua existindo, e eu acho que essa é a ideia do plano, quer dizer, vai ter que fazer uma grande redução de pessoal, vai ter que fazer uma grande redução. E aí não é uma questão assim de tipo, porque simplesmente não funciona da forma como ele foi gerido desde 2022, claramente estava indo para uma insolvência total, e o Brasil ia perder um serviço postal. É má gestão? Lógico. Não há dúvida nenhuma disso, má gestão. Não há dúvida nenhuma. E eu acho que isso é claramente que houve uma má gestão. Assim, vamos pensar que há menos de 10 anos atrás, os Correios estavam tão grandiloquentes, que imaginavam que iriam comprar uma frota própria de aviões, fazer uma companhia aérea para fazer serviços postais, assim, quer dizer, havia uma ideia de vamos crescer os Correios, etc., porque achavam simplesmente que nunca iam ser... que eles nunca iam sofrer a concorrência ou iam apanhar das empresas chinesas, das empresas americanas, todas da Amazon e das Shines e etc., todas essas empresas que chegaram no Brasil e que, de uma forma muito mais barata e eficiente, conseguiram ganhar mercado. Então, essa é a questão dos Correios. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que os Correios têm que entender, os Correios são importantes, Você tem vários lugares no Brasil que só são atendidos por agentes dos Correios. Isso é um fato e é um serviço público importantíssimo. Dado isso,
você tem que fazer essa gestão dessa empresa de uma forma que você não crie um problema tão gigantesco. Nós estamos falando de um prejuízo, são 12 trimestres seguidos de prejuízo. Não existe nenhuma empresa no mundo que sobrevive com 12 trimestres seguidos de prejuízo. Agora, Otávio, a gente estava falando, né? Trauma falou, Flavinha Oliveira fala sempre sobre essa importância social dos Correios. Agora, isso não autoriza eles a entrar nesse buraco sem fundo, a estar totalmente descolado da realidade, numa dívida crescendo dessa maneira. Não, lógico que não. Ele é importante, ele é muito capilarizado, ele está em todos os municípios, mas isso, ao contrário, isso é uma força. Não é um problema, né? Ele atua em áreas deficitárias, mas também isso não justifica você perder o market share, a participação no mercado, de 50% para 20% em um ano. Isso é criminoso. Eu não sei por que isso não é tratado como um crime. Isso é criminoso. Como é que você... Não, isso é um escândalo. Não é um escândalo necessariamente de corrupção, é um escândalo de gestão. É um escândalo. Sim. Como é que você sai de metade, você tem metade do mercado em um ano, você passa a ter 20%? Eu acho que nem o mercado de charrete, quando surgiu o automóvel, caiu de 50% para 20%. Porque só quando surge uma nova tecnologia que você se arrebenta. E não surgiu tecnologia nenhuma, ao contrário. Esse mercado de entregas, que é o know-how dos Correios, ficou mais importante. Cresceu muito. Então isso é um case que tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Como é que você, uma empresa cujo o negócio não é afetado pela nova tecnologia, ao contrário, ele fica porque mais importante. Eles falam, não tem mais carta. Não tem mais carta, mas tem muita encomenda. Sim. Eu sou da época, quando criança, minha época é atual. Quando criança, na época de Natal, você ia nas agências dos Correios, acho que o assinante vai lembrar disso, e comprava uns cartões de Natal que já vinham prontos. Eram cartões assim, você levava para casa, aí assinava, mandava para... Aerograma era o nome. Aerograma. Né? Aí você chegava lá, aí tinha... Eu era mais criança que você, mas lembro. Tinha uma cola que você passava assim, era tipo uma rodinha, e aí um pincelzinho, você passava, fechava tudo e entregava. E você tinha certeza que aquela carta ia chegar ao destinatário. Hoje eu não tenho essa certeza. Outro dia eu fui no banco, ele pegar um cartão e ele falou, vamos mandar para tua casa. Eu falei, mas é o quê? Correios? Eu falei, putz, é Correios? Eu fiquei com medo de roubo e de não chegar. O medo de roubo, eu não sei, não chegou. Então não sei se foi roubo, extravio. Então hoje... perdeu credibilidade, perdeu dinheiro, perdeu market share. E o mercado que está favorável para ela. Eu digo, ela não é uma charrete. Não é uma fábrica de charrete que surgiu o automóvel e aquele negócio vai acabar. Não tem tecnologia nova nenhuma. Ao contrário, as novas tecnologias, que é a compra na palma da mão, é um ótimo negócio para os Correios. Então isso tem que ser estudado em todas as escolas de administração, em todos os cases empresariais. Que burrice, na melhor das hipóteses, levaram os Correios a perder... de mais da metade, né? Mais da metade. Mais da metade de mercado. Agora, você acreditou no plano? O que você achou? Eu não acredito em nada. Eu não acredito mais tá que nem o seu cartão do banco. Você acha que não vai chegar? Nada. Eu não acredito em nada. Parabéns, vamos lá. Mas PDV e não sei o quê, bibibi. Eu não acredito mais em nada. Eu vou esperar. Nesse país eu não acredito mais em nada. Eu espero. É o quê? 2027 vai dar lucro? 2027 eu acredito. Se der lucro. Agora, gente, vamos aqui, Dapi. O problema é que o fiador desse plano é o Tesouro Nacional. No fim das contas, nós todos aqui. Se não der certo... Tem uma série de problemas nos Correios e quando a gente fala corretamente em problema de gestão, boa tarde a todos, amigos, assinantes, na verdade são várias e muitas gestões em variados governos mal feitas nos Correios. Os Correios se tornaram, com o passar do tempo, e eles foram a instituição mais confiável da população brasileira. O índice de confiabilidade dos Correios brasileiros era maior do que a confiabilidade do Correio da Rainha, do Royal Mail na Inglaterra, que é um correio muito bom. Era mais bem avaliado pela população. Só que a presidência dos Correios, as diretorias, começaram a ser usadas também como moeda de troca política.
a gente tem que lembrar que o escândalo do Mensalão começa a ser revelado por conta de um apaniguado do PTB recebendo dinheiro vivo numa diretoria dos Correios. Bem lembrado. Esse é um caso de corrupção. Agora, tem outros casos de má gestão. No começo do governo Lula, o presidente dos Correios era um advogado do Grupo Prerrogativas, que pode ter uma baita de uma boa intenção de colaborar, mas ele não é um especialista, ao que eu saiba, não era um especialista em gestão de uma máquina do tamanho dos Correios. Então, precisa ter também um cuidado por parte da presidência da República, seja ela ocupada por quem for, no sentido de colocar quadros técnicos ali, mas que ao mesmo tempo consigam ter um certo distanciamento desse peso que a folha de pessoal faz, que evidentemente são direitos dos funcionários, que além de tudo o fundo de previdência dos Correios também foi saqueado no passar do tempo. O Postales é um negócio horroroso. Então as pessoas foram poupando no decorrer da vida e correm o risco de, tal como se investissem no Banco Master, ficar sem dinheiro no final das contas. Então são muitos problemas dentro de problemas que passam por má gestão, um ou outro caso de corrupção, mas sobretudo isso aqui que a gente falou da importância dos Correios, lá em cima é preciso ter essa dimensão da importância dos Correios. Quem nomeia diretores, é preciso saber que ele é isso mesmo. Inclusive, eles ajudam a distribuição de urna eletrônica, porque só eles têm a expertise de chegar no país todo. Então, Zapi, você falou da credibilidade. O carteiro sempre foi adorado. Sim. Sempre foi adorado. O carteiro vinha com aquele uniforme amarelo, aquela bolsa cor creme, sei lá qual é aquela cor, abarrotado, andando. Todo mundo dava água, oferecia água pro carteiro. Fim do ano, tinha a caixinha do carteiro, eu lembro disso. Deixava ali um envelopinho, todo mundo dava, porque essa o carteiro... caixinha, curiosamente, desapareceu. No meu prédio, desapareceu. Há alguns anos não aparece mais a caixinha. Porque é sintomático. Eu não vejo mais... Então, assim, sempre foi uma empresa... Era uma empresa querida, né? Era uma coisa... A exploração de Portugal, que chamam de descobrimento, começou com uma carta. Foi uma carta que mandaram lá para a metrópole dizendo, tem um lugar que ia ser explorado, que nós vamos ensinar que foi descobrimento. Em que se plantando tudo dá. Em que se plantando tudo dá. Vamos trazer o Valdo. Cadê o Valdo? O Valdo vai entrar com a gente. Valdinho, vamos falar de um outro assunto. Deixa eu só testar seu microfone, tá ok agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Leilane. Desse plano e o que pode acontecer com os Correios daqui para frente? Oi, Eric, muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos assistem. Olha só, esse plano de recuperação é uma tentativa de reverter 12 trimestres seguidos de prejuízo. Então, a ideia, segundo o presidente da estatal, conversou hoje mais cedo com os jornalistas, é recuperar, trazer uma saúde financeira ao longo de 2026 para os Correios, para que em 2027, finalmente, a empresa volte a lucrar. Porque sem essa intervenção, em 2026, a expectativa era de um rombo, um déficit de 23 bilhões de reais. Agora eles apresentaram esse plano com várias medidas, então ainda não tem uma estimativa de quanto será o balanço em 2026. Mas sem intervenção nenhuma, a gente podia falar em 23 bilhões de reais de rombo. Então, o que está no plano? Primeiro, o presidente da estatal, que é o Emanuel Rondon, ele falou que vai ter uma consultoria para analisar qual que vai ser o melhor modelo. Por quê? Ele recusou ali, disse que não haverá uma privatização. Aliás, foi isso também que o presidente Lula já disse. Não se trata de privatização, mas pode sim acontecer parcerias. Então, o presidente hoje da estatal não negou que haverá parcerias. E outros pontos, por exemplo, venda de imóveis não operacionais. Isso pode render 1 bilhão de reais para os Correios. Depois, a reformulação do plano de saúde para os funcionários para reduzir o custo entre 500 milhões de reais e 700 milhões de reais. Outro ponto, fechamento de 1.000 agências deficitárias. Por quê? Os Correios têm 5.000 agências no Brasil todo. A ideia é que o fechamento dessas agências não atrapalhe a questão social dos Correios. Então, eles vão fechar as agências que são deficitárias, cerca de 1.000 agências, segundo o presidente dos Correios, e prevê um corte de 2 bilhões de reais em gastos com pessoal. Para isso, a empresa vai trazer ali um programa de demissão voluntária. A ideia é que nos próximos 2 anos, cerca de 15 mil funcionários possam entrar nesse programa de demissão
demissão voluntária, 10 mil no próximo ano e 5 mil em 2027. E só para finalizar e te devolver, Eric, para tratar dessa crise financeira toda, os Correios vão precisar de mais 8 bilhões de reais. 12 bilhões de reais já conseguiu com empréstimos em bancos e esses 8 bilhões de reais a mais vão precisar. Ainda não está claro se quem vai emprestar vão ser novos empréstimos de bancos ou se vai ser um aporte da União por meio do Tesouro Nacional. Mas ainda faltam esses 8 bilhões de reais, Eric. É dinheiro, hein? 8 bilhões de reais. Tá certo, Elisa. Obrigado. Bom, Flávia, a gente está falando de vários cortes, várias etapas de um projeto para tentar salvar essa que é uma das maiores estatais do país. Vai ser um esforço muito grande, mas a gente também tem que lembrar que tem muito dinheiro envolvido. Só pelo que a Elisa estava falando, mais 8 bilhões. Será que vai ficar por aí? Bom, é preciso que fique, né, Eric? Me parece que essa é a operação derradeira de salvamento dos Correios, uma empresa pública relevante, importante pela capilaridade, pela presença em todos os municípios brasileiros, mas que não é sustentável, né, uma estrutura tão onerosa para o poder público e, portanto, para o contribuinte, para a população brasileira. A gente está falando aí de 12 trimestres, como bem foi lembrado, de prejuízo, um potencial de mais prejuízos adiante, um equilíbrio financeiro em esse plano de reestruturação anunciado hoje, dando certo uma recuperação a partir de 2027 e esses volumes de empréstimo. Os Correios, hoje na entrevista, o presidente anunciou que 10 bilhões dos 12 bilhões tomados, né, uma operação acordada no fim da semana passada, eles serão pagos, transferidos já até dia 31 de dezembro de 2025, mais 2 bilhões, os 2 bi restantes até o fim de janeiro, mas ainda há uma interrogação em relação a uma necessidade de 8 bi. Além disso, há uma série de outros desafios. A venda de imóveis ociosos, que tem custo, né, pela permanência, embora sem uso, o fechamento de agências, o plano de demissões, a intenção é fazer um plano de demissão voluntária que afaste até 15 mil dos 80 mil funcionários. Os Correios são uma empresa gigante, com uma estrutura, uma capilaridade muito grande, são pelo menos 23 mil veículos. Por exemplo, uma grande empresa de logística que perdeu muita relevância e participação de mercado. Muito se tem falado, Eric, na queda, por exemplo, do tráfego de correspondência física. Mas os Correios também ficaram para trás por um custo fixo muito alto. Hoje o presidente mencionou, custo fixo leva 90% da receita, e por uma perda muito significativa de participação de mercado, market share, que eles chamam. Tinha 51% do setor no ano de 2019, chegam a 22% hoje, uma perda absolutamente relevante para uma empresa que se pretende saudável. E isso acontece não só por, digamos, ineficiência de gestão direta, mas também pelas porções apropriadas de negócios de entregas por outras empresas, inclusive empresas internacionais, que dominam os canais de venda e os canais de logística. Os Correios, então, têm um nó a ser desatado, que é como se permanecerem relevantes num cenário em que seus concorrentes dominam todo o ciclo. É isso que a gente vai observar no ano de 2026, um ano decisivo da história dessa grande empresa brasileira. O sinal dos tempos se apresentou com força diante dos Correios, mas eu vou insistir na questão financeira, Joel, porque como é que fica o dinheiro do contribuinte nessa história? A Flávia estava dizendo, vai ser muito dinheiro que vem por aí. Sem dúvida, Eric. E a grande pergunta é, desse montante que ainda falta pelo próprio plano dos Correios de conseguir os 8 bilhões,
Será que isso, em última análise, vai ter que vir do Tesouro Nacional? Esperamos que não, né? Esperamos que ele consiga, com operações de crédito aí, especialmente junto a instituições privadas e não com uso político, mas por operações de crédito, conseguir os recursos que ele precisa para o seu novo plano, para ver se consegue reestruturar a empresa. E vamos ser sinceros, é algo que já deveria ter sido feito, né? Como é que uma empresa que está saindo de 12 trimestres de prejuízo, indo para mais alguns, portanto, agora pela frente. São vários anos já. Uma empresa que viu sua participação reduzir de 50% para 22%, vendo que o mundo mudou, vendo que a tecnologia é tal que a velha correspondência, que dado que o governo, os Correios têm o monopólio postal, garantia os recursos da empresa, vendo que isso está indo embora. No setor de encomendas, você tem uma competição bastante dura de empresas privadas, muito mais ágeis, que não tem todos os problemas, inclusive de precatórios, que os Correios têm. Como é que, vendo tudo isso, uma reestruturação não veio antes, né? Que bom que finalmente vem agora, porque pela previsão do próprio Rondon, se nada for feito, ano que vem estamos falando de um rombo de 23 bilhões de reais. E daí não teria a menor dúvida, né? Daí é claro que vai cair, em última instância, sim, no pagador de impostos. Então vamos ver agora, é uma empresa que tem pelo próprio plano agora de reestruturação, que vai fazer ao longo de 2 anos 15 mil demissões. Bom, se você tem 15 mil funcionários, e o Correios é uma empresa bastante generosa na remuneração da hora extra, na remuneração das férias remuneradas, ela paga acima do que a lei exige, inclusive. Uma empresa assim, bom, é um trabalho de gestão que já deveria ter sido feito. Imóveis que podem ser vendidos, agências que podem ser fechadas. É claro que tudo isso vai ter que ser feito para você ter uma empresa mais enxuta e que não basta só esse enxugamento, digamos assim, né? É uma empresa que tem que se reposicionar num mundo que mudou completamente daquele mundo em que ela estava confortável de anos atrás. E esse vai ser o maior desafio, de novo, esperando que não dependa, em última análise, do Tesouro Nacional, ou seja, dos pagadores de impostos. A estimativa dos Correios é que quanto custa, né, a universalização do acesso aí às entregas, que é a função social do Correios. Isso já traz um déficit de 4 bilhões de reais, né? Ou seja, o Correios precisa ter um resultado tal que dê conta, inclusive, desse custo social que ele tem. E todos esperamos que isso seja possível, ou que, no mínimo, custe o mínimo possível aos pagadores de impostos. Assim, resumidamente, parece até uma coisa simples, mas que as coisas sejam como devem ser. Que os Correios não deem prejuízo, que consigam se adaptar aos tempos modernos e que consigam também cumprir a função social, como o Joel estava apresentando aqui.